Olá, boa noite. Para quem pensou que o Campeonato Brasileiro se encaminhava para uma definição quando o São Paulo abriu 7 pontos de diferença sobre o Atlético Mineiro e 8 sobre o Flamengo, tá enganado quem pensou isso. Habemos campeonato, por graças ao Corinthians, que venceu o São Paulo na Neoquímica Arena, onde ele jamais perdeu do adversário. São 13 jogos, né? 10 vitórias, 3 empates. Ganhou e permitiu que o Atlético Mineiro reduzisse para 4 pontos a diferença para o São Paulo. Eles que vão se enfrentar na quarta-feira, essa diferença pode baixar para apenas 1 ponto. E o Flamengo reduzisse para 5, com um detalhe: o Flamengo tem um jogo a menos do que o Galo e o Tricolor Paulista. E o Flamengo, se ganhar esse jogo a menos, que é contra o Grêmio, ele fica a 2 pontos do Tricolor. Então, a situação está se encaminhando para esses 3 aí. Com uma possibilidade menor para o Palmeiras, também tem um jogo a menos, mas está um pouco abaixo. Eu estou pondo o quadro dos resultados da rodada, aí só para a gente repassar rapidamente. No sábado, Atlético Paranaense 0, Atlético Mineiro 1, Bragantino 2, Fortaleza 1, Internacional 2, Botafogo 1, Palmeiras 3, Bahia 0, Goiás 0, Grêmio 0, Ceará 1, Atlético Goianiense 2. Domingo, Flamengo 4, Santos 1, Corinthians 1, São Paulo 0, Sport 1, Coritiba 0, Vasco 1, Fluminense 1. O São Paulo não mereceu nem empatar com o Corinthians. Jogou mal, jogou amarrado, preso. O Corinthians com a estratégia de se defender e sair em velocidade para contra-ataque, bem no estilo Fábio Carille, no estilo que consagrou o Corinthians nessa última década, né? Nem bem só o Fábio Carille, não. Mano Menezes, Tite, todos esses que tiveram longa permanência à frente do alvinegro paulistano aí. Aquele estilo de se defender, de marcar, de criar poucas chances, mas aproveitar. E foi melhor. 1-0 ficou barato pro Tricolor, né? O gol custou até um pouco a sair, né? Aos 25 minutos já, um gol do Otero. O Otero recebeu um lançamento, correu desde o meio de campo. Ele que está longe de ser um velocista, embora corra muito, e ele foi um destaque da partida, hein? Talvez o melhor em campo aí. Muito bem o venezuelano. E ele escapou pela esquerda e bateu cruzado, batendo o Thiago Volpi, né? E fazendo um gol para o Corinthians, seu time atual, e para o Atlético, seu time anterior, que inclusive tem os direitos dele, né? Porque ele jogou para o Atlético também ao fazer esse gol. Permitiu o Atlético sonhar agora de novamente forte com o título, ainda mais tendo um embate direto com o São Paulo nessa quarta-feira, né? Aos 40 minutos a coisa começou a complicar, ainda mais para o São Paulo, porque o Luciano saiu contundido, uma contusão muscular, deu lugar ao Pablo, ao mesmo tempo que o Cantídio era substituído pelo Camacho, pelo mesmo motivo, no Corinthians. O Luciano dificilmente enfrentará o Atlético. O São Paulo perde duplamente. Perde aquela gordura que tinha, a gordura até um pouquinho, a vantagem grande que tinha, e perde o seu principal jogador nos últimos jogos, o jogador que tem decidido, que fez até um gol contra o Atlético, naquele jogo do turno no Mineirão, que foi mal anulado, aquela história que todo mundo já conhece. Depois o Leonardo Gaciba, da Comissão de Arbitragem da CBF, reconheceu que houve um erro ali. O Luciano não vai jogar esse jogo, muito dificilmente. Então, um desfalque pesado para o São Paulo aí, né? Aos 30 minutos do segundo tempo, o São Paulo não criava, né? O Thiago Volpi foi sair jogando, se complicou, quase que o Camacho fez o segundo gol do Corinthians. As duas torcidas ficaram iradas. A do São Paulo com a irresponsabilidade do seu arqueiro tentando sair driblando, e a do Corinthians porque o Camacho perdeu um gol sem goleiro, né? Se complicou, se embolou, né? E o São Paulo só deixou para atacar nos últimos 15 minutos. Aí sim ele pressionou um pouco o Corinthians, mas o Corinthians se defende muito bem. Cássio lá no fundo, Gil, Fagner jogou muito bem, Fábio Santos muito bem. O time muito bem, todo o time do Corinthians, Gabriel, o time toda hora caiu um com câimbra, se defendeu muito bem. Corinthians dos bons tempos, né? Que sobe para 9º lugar na tabela, é o primeiro dos últimos, digamos assim. Dos 8 que estavam brigando, assim, teoricamente pelo título, o Corinthians passa a ser o primeiro depois daquela turma lá de cima, né? São 17 jogos que o São Paulo tinha de invencibilidade, perdeu essa invencibilidade, sua terceira derrota no Brasileiro, né? 14º jogo, 13º jogo na Arena, na Neoquímica Arena, e o São Paulo perdeu dessa e empatou 3. Não consegue vencer, se intimidou. E registre-se, o Flamengo, que é um candidato ao título, goleou o Corinthians 5-1. O Atlético Mineiro, que é outro candidato, ganhou do Corinthians de virada lá, também por 2-1. O São Paulo não ganhou. Será decisivo esse fator? Vamos esperar, né? O outro time que sonha agora é o Flamengo, porque o Flamengo também cumpriu sua parte.
Teve o trabalho facilitado porque o Santos entrou com o time quase todo reserva, basicamente todo reserva, 7 garotos da divisão de base. O Cuca poupou totalmente o time para o jogo contra o Grêmio, o segundo jogo com o Grêmio, pela Libertadores, pelas quartas da Libertadores. O Santos por pouco não ganhou lá no Sul, sofreu empate no último lance dos acréscimos ali, via pênalti de VAR, né? Então o Santos está apostando tudo nesse jogo, abre mão mais ou menos do brasileiro. Meio que abriu mão, falou assim, ó, vamos tentar a Libertadores, que está mais factível pra gente aqui. Botou 7 garotos, não tinha como resistir muito ao Flamengo. Resistiu até o primeiro tempo quase inteiro, né? Resistiu o primeiro tempo quase inteiro, até os 41 minutos, quando o Gerson de cabeça, um gol chorado, porque foi uma jogada do Rodrigo Caio, escorou um cruzamento da esquerda de cabeça, né? O Natan veio de cabeça, mandou a bola no travessão, na volta o Gerson também de cabeça fez o gol, e o lance foi pro VAR, porque teve 3 choques na jogada ali, mas o gol foi legal, validado. O Flamengo se tranquilizou, aí voltou forte pro segundo tempo. Logo aos 2 minutos, um pênalti no Arrascaeta, no Arrascaeta, né? O Gabriel fez 2-0 e tranquilizou ainda mais. Mesmo porque aos 12, num rebote da zaga, uma jogada boa do Bruno Henrique pela esquerda, o Felipe Luiz, de pé direito, fez 3-0 para o Flamengo. Né? Aos 22, um pênalti do João Paulo no Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro estava apagado no jogo, sofreu esse pênalti, deixou o Corba para o João Paulo atingir. Gabriel fez 4-0. O Santos ainda reduziu com o Bruno Marques de cabeça, uma bela cabeçada, foi no terceiro andar. E o Flamengo acertou uma bola no travessão ainda aos 39 com o garoto PP. Né? O Flamengo está em terceiro, com um jogo a menos que o Galo e do que o São Paulo. Então, teoricamente, ele até no aproveitamento ele está acima do Galo. Pelo aproveitamento ele é o vice-líder, mas tem que ganhar esse jogo dele, e é contra o Grêmio e é no Sul. Né? E é no Sul. Então não é um jogo assim também fácil para ele também não. Né? A não ser que o Grêmio esteja abrindo mão de tudo aí, se continuar firme na Libertadores aí. Né? No final da tarde também, Sport 1, Coritiba 0, um gol do Thiago Neves aos 37 do primeiro tempo. No segundo tempo, destaque foi aos 34, uma bola do Nalberto no travessão, poderia ter aumentado. O Coritiba está em 18º, o Sport 15º, ultrapassa o Bahia, deixa o Bahia na zona da confusão um pouquinho, né, nos critérios ali. E o Coritiba demitiu o técnico Rodrigo Santana e a sua demissão. Ficou poucos jogos, não adianta muito não, o Coritiba é um time fraco, a tendência é cair, ele, o Goiás e o Botafogo, tem 20 pontos os 3 ali, então a tendência é que esse trio caia, só ficaria outra dúvida ali entre o Vasco, o Sport, mas tem o Bahia agora também querendo entrar nessa confusão. O Vasco se salvou de uma derrota em São Januário, nos acréscimos. O Fluminense vencia por 1-0, um gol do Wellington Silva aos 9 minutos do primeiro tempo. Aos 21 do segundo, o Thales Magno, que estava no banco, entrou, acertou o travessão. E aos 46 minutos do segundo tempo, o Léo Gil tentou chutar de fora da área, a bola parou no cano. Olha que impressionante o faro desse argentino. Ele parou a bola e fuzilou o goleiro. Fuzilou o goleiro 1-1, salvando o Vasco ali, porque ia ficar 4 pontos atrás da linha, fora da zona de rebaixamento. Ele ia estar muito complicado para ele. Ele está a 3 pontos do Sport, do Bahia, do Atlético Paranaense, e manteve um tabu. Há 47 anos ele não perde do Fluminense em São Januário. Manteve o tabu, o Fluminense abdicou do jogo no segundo tempo, foi castigado por isso, que ele estava com o 4º lugar na mão, e ao sofrer esse gol nos acréscimos, por um pouco de covardia no segundo tempo, na estreia do Marcão como técnico, no lugar do Odair Helma, ficou em 7º lugar e se afasta da turma da frente. Para o Fluminense, um 4º lugar seria muito forte, muito para esse time, para esse elenco, muito mais carente do que os outros, seria muito legal. Perdeu uma chance aí, porque deixou de jogar no segundo tempo. Vamos à classificação aí, né? Rapidamente. O São Paulo com 50, o Atlético com 46. 4 pontos, um jogo entre eles na quarta-feira. Olha que interessante. O Flamengo com 45, repare que tem um jogo a menos aí. Aí vem o Palmeiras com 41, também tem jogo a menos. Se ele ganhar esse jogo, ele vai a 44, entra nesse bolinho. O Inter, 41, e o Grêmio, 41. Né? Mas esses dois não tem jogo a menos. Aí vem o Fluminense com 40. Ele estava indo para 42. Ele estaria, entendeu? Ficou com 40. O Santos com 38. O Santos também ficou ao optar pelo time de garotos contra o Flamengo. O Corinthians, 33. É o primeiro fora dessa... Né? Ainda está afastado nessa segunda perna aí. Né? O Ceará com 32. Aí vem o Bragantino com 31. Deu uma boa reagida. Assim como o Atlético Goianiense ganhou de virada do Ceará, né? Aí vem o Fortaleza com 29, a zona da confusão começa aí. Fortaleza 29,
O Atlético Paranaense, quem diria, 28, assim como o Sport, e o Bahia do Mano Menezes, que também está fazendo feio, com o elenco que tem. Vasco, 25, complicada a situação do Alvinegro da Colina. Curitiba, 20, Goiás, 20, Botafogo, 20, esse trio está condenado, dificilmente escapará. É isso aí, meus amigos, fique com a gente, até a próxima.